Fala galera do canal, estou trazendo aqui hoje uma palavra de Deus por vossos corações, né? Que se encontra em Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11, né? Aqui fala sobre a pesca maravilhosa, né? Os primeiros discípulos. Capítulo 1 vai dizer assim, né? Que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E ouviu e viu esses dois barcos junto à praia. Logo os pescadores haviam descido dele e estava lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinando a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazeste ao mar alto e lançais as vossas redes para pescar. E estando Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, apanhando-lhes as redes, e fizeram sinais aos outros companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fosse ajudar. E foram encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, né? Quase ia afundar. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o aspecto se apodera de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de algum modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E o levaram o barco para a terra e os deixaram tudo e o seguiram. Né? Aqui a palavra de Deus nos diz, meu irmão, que era um dia de pesca, né, que Pedro não tinha, Simão, né, Simão Pedro não tinha pescado nada. E então, chegando ali à margem, né, da praia, já estava lavando a rede, eles chegaram no momento ali que Jesus estava pregando para uma grande multidão, que multidão era aquela, né, que apertava Jesus naquele momento. Ali Jesus disse que pediu emprestado o barco de Pedro, né, para que ele se afastasse um pouco da margem do rio, né, que era para poder pregar para aquele povo, porque o povo o apertava. Então, subiu Jesus ao barco e, e se afastou, né, da margem do rio e foi pregar para aquele povo, né? E terminando de pregar para aquele povo, ele pediu a Pedro, né, que fosse ao mar alto e lançasse novamente a sua rede. Pedro respondeu, né, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porque nada lançarei, mas porque você mandas, eu lançarei a rede, né? Pedro, naquele momento, meu irmão, ele
usou a sabedoria, mas porque o Senhor manda, eu lançarei as redes, né? Porque muitas das vezes a gente está passando por um momento difícil, né? Mas o nosso Senhor Jesus nos dá a oportunidade de nós lançar a rede novamente e muitas das pessoas desistem, né? Diferente de Pedro, Pedro seguiu a ordem, né, de Jesus, obedeceu a palavra e lançou a rede novamente. Ali Pedro pescou uma grande quantidade de peixe que as redes não aguentavam, né? Elas se rasgavam. Foi obrigado a chamar outro barco, né, para dividir os seus colegas, para dividir dividir os peixes, né? Então, meus irmãos, a palavra de reflexão de hoje é que Jesus é assim, né? Onde ele chega, onde Jesus chega, a fartura, onde Jesus chega, a cura, onde Jesus chega, a libertação. Pedro tinha a noite toda e não tinha pescado, mas Jesus chegou e deu o sustento, né? Deu o escape para Pedro. Pedro obedecendo a palavra de Deus e prosseguiu para lançar a rede no mar alto. Então, que essa palavra, meu irmão, sirva de incentivo, né? Para que a gente venha buscar mais ao Senhor, né? Aqui Pedro, ele não veio ao encontro de Jesus, né? Mas Jesus foi ao encontro dele, ali pregando para várias pessoas, né? Uma multidão, como o texto aqui diz. E hoje, meus irmãos, não é diferente, né? Às vezes a palavra de Deus chega à sua casa, chega ao seu celular, né? E você a rejeita. Então, não a rejeite, meu irmão, a palavra de Deus, porque é chegado o dia, né? Que muitos vão ter sede dessa palavra e não caçarão e não encontrarão, né? Porque a palavra de Deus diz: não temas de agora em diante, que será pescador de homem, né? Então, nosso Senhor Jesus aqui diz para nós não temer, né? Nós não temer porque Ele está sempre conosco, né? Ele nunca abandonou o nosso barco, né? Jesus está sempre conosco. E hoje, Pedro conheceu Jesus, né? E hoje, através dessa palavra, você vai estar conhecendo Jesus.